Boa noite, alunos queridos da Iniciação Científica Júnior 2022. Boa noite, Roberto. Algum monitora Boa presente? noite, boa noite. Se manifestem, por favor. Não, nenhuma por enquanto. Ok. Então, só relembrando aqui que a tarefa 24 é para você aperfeiçoar a sua base de lançamento de foguetes. Caso ela não tenha manômetro, instalar o manômetro. Mas se você tiver uma bomba de pressurização que tenha manômetro, então já está resolvido o seu problema. Se você confiar no manômetro da sua bomba de pressurização, né? E com isso, vamos para a tarefa seguinte. Tarefa 25. Tarefa 25. Assistir ao vídeo A Conquista do Espaço. E já vamos começar perguntando aqui. Lara Barros, qual foi o nome do palestrante? Foi João Bezerra. Eu não me lembro o resto do nome dele. Não, não vale ler, tem que estar relembrando. Raíssa Beatriz, qual era o nome do palestrante? João Bezerra Pessoa Filho, doutor João Bezerra Pessoa Filho. Não, 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 não. Sibeli Beatriz, qual era o nome do palestrante A Conquista do Espaço? José Bezerra. é, José Bezerra, pessoa filho. Ah, demorou, né? Três para poder lembrar o nome do palestrante, né? Tá certo, três, né? E ele tinha cabelos longos ou curtos? O Larissa Marques. Eu acredito que cabelo longo ou cabelo curto. Eu me recordo que seja cabelo curto. Ele não tinha quase cabelo nenhum, né, Larissa Marques? Né? Exato. Tá certo. O Marco Antônio, diga aí algo interessante que você se lembra da apresentação do José Bezerra, pessoa filho. Oi, boa noite. O que eu Olha, achei interessante foi que, tipo, por mais que a entrevista em si, ela tipo, tivesse o tema central na questão da conquista do espaço, depois, no final, trabalhou bastante coisa relacionada à nossa sociedade, né? Teve também muitas curiosidades e algumas, algumas umas coisas, assim, que a gente pensava que explicava de uma forma, mas que na verdade era outra. Por exemplo, teve um momento lá que eu lembro agora que era uma ideia equivocada que a gente tem de que, tipo, na estação espacial, esses veículos geralmente estão ausentes da gravidade, né? E que por isso que os astronautas e os objetos dentro dele acabavam flutuando, né? Mas que na verdade não é bem isso, né? Assim, teve muita coisa que eu achei e gostei de ter visto. bem, espero que tenham entendido por que as coisas dentro de uma espaçonave flutuam, entre elas os astronautas, né? Espero que tenham entendido, né? Com certeza não é porque lá não tem gravidade, porque se não tivesse gravidade, a espaçonave iria em movimento, retilíneo, uniforme, sairia tangente à trajetória dela naquele ponto. Se você desligar, né, a gravidade, a trajetória do objeto, né, é MRU, né, tangenciando lá a trajetória que ela estava naquele momento. Né? Bem, mas isso é outra história. Abram aí os seus PDFs, por gentileza, viu, Valentina Vieira, viu, Lucas, viu, Gabriele, Maria Eduarda, tá? Abram os seus PDFs aí, por favor. Ô, Romeu, como assim você achou o primeiro homem numa livraria? Fica estranha essa colocação, achei o primeiro homem aqui numa livraria. Pronto, abrir os PDF, estrela.
com esse nome vai ser astrônoma ou astronauta, hein, Esther Estrela? A ideia é mais ou menos isso, né? Eba, é isso aí. Já está gravado no Eu nome. tinha deixado aberto já o. Ai, Jesus, eu esqueci o nome, o PDF. Quer dizer, estava aberto no Drive, porque o meu telefone já está totalmente sem memória. Eu salvei lá no Drive e vou abrir aqui. Você quer que eu abra agora? Sim, por gentileza, você está sendo convidado aqui para discorrer um pouco, então, sobre o resumo que você fez Tá bom. sobre a conquista do espaço apresentada pelo José Bezerra Pessoa Filho, né, Raíssa, né, Cibele, né, Larissa? Você sabia, né, Valentina? Que o nome dele era José Bezerra, né? Grande Sabia. palestrante, viu? Inclusive, ele costuma dar palestra aqui nas nossas jornadas de foguete também e tal, entendeu? Prepara as questões de astronáutica da UBA. Sim. Estela Estrela está abrindo, vocês já abriram de vocês, né? Isso, o Romeu está dando a dica aí. Deixem suas tarefas abertas para adiantar. Muito bem, seu Romeu. E aí, Romeu, fez a prova da UBA hoje? Romeu? Romeu? Surdinho? Só escreve? Não tem microfone? Não está podendo falar? Sua mãe te proibiu? Andou falando demais, né? Tá bom. Esther, cadê você? Tá bom, então. Esther, Só fala uma depois. professor, tô tentando abrir o Drive, porque tá complicado. Eu nunca compartilhei, aí eu não tô Vai meio perdido. abrindo aí. Depois vai ser você. Maria Clara Cardoso. Que já está com o seu PDF aberto aí na sua frente. Já sim. É o 25 a tarefa, né? É isso. Só um segundo. Tá aparecendo já? Quem está aparecendo? Então, conforme foi pedido, eu fiz, né, as 2 páginas, Sim. mais os pontos interessantes. Ok, comenta. O vídeo em si, no começo eu achei um pouquinho confuso, mas assim, só no começo mesmo. E depois, assim, conforme eu fui entendendo, eu achei muito interessante, principalmente a parte do prédio do foguete do Saturno V ter o tamanho de um prédio de 30 andares. Eu nunca tinha chegado a ver essa comparação e eu achei incrível, porque o prédio Sim. mais alto na minha cidade tem 20. Então, assim, um prédio de 30 é uma coisa incomum para mim aqui. Sim. Eu adorei quando ele comparou os anos de lançamento dos foguetes, das missões Apollo, com as músicas que fizeram mais sucesso dos Beatles na época. Eu achei isso incrível, porque eu também nunca tinha visto ninguém comparando assim. Muito E bem. a parte do micro-ondas, isso eu achei sensacional. Eu não fiz ideia desse também. Dele ter sido inventado durante a quarentena dos astronautas. Sim. E sobre o Júlio Verne, que aparece ali embaixo? O Júlio Verne. Eu achei incrível, porque assim, foi tantas pessoas, tantos nomes assim, e depois que a gente fez várias biografias, deu para notar isso também, que foi o Júlio Verne que inspirou, não sei o quê, começou, se apaixonou por foguete depois que leu o livro do Júlio Verne. E me fez pensar muito assim, se o Júlio Verne não tivesse escrito os livros que ele escreveu, se a gente teria tido todos esses avanços de descobertas, enfim, como um dos fatores que, se não tivessem acontecido, o quanto a mais seria demorado para acontecer. Sim.
Mais alguma coisa que você queira comentar? Eu adorei a palestra. Sim, então ele comentou sobre, na verdade, sobre a conquista do espaço, especialmente a chegada do homem na Lua, né? Sim. Quais eram os nomes dos astronautas que pousaram na Lua pela primeira vez mesmo? O Neil Armstrong e o Buzz, alguma coisa, eu não lembro o sobrenome. Aldrin. Isso. Ah, e o terceiro? O terceiro, eu não sei. O terceiro O não terceiro- pousou. Não pousou. Ficou em Ele órbita. não. Então, e eu pensei nisso também, eu falei, ninguém comenta dele, né? Eu tanto assim, eu não me lembro assim do nome, mas tinha o terceiro astronauta lá, né? Sim, Michael Collins. Tá? Ok. Ok. Esther, já abriu o teu, Esther, estrela. Eu estou tentando, professor, mas eu não estou Ah. conseguindo abrir, não. Tá bom. Então, Tá enquanto falando para instalar um isso... de novo. Obrigado, Maria Clara. O Gabriel Zanfroni, fala um pouco sobre o seu aí. Compartilhar aqui, professor. Dá para ver? Sim. Fiz a capa, a contracapa e eu dividi conforme os slides que a palestra estava mostrando. Tem uma Certo. breve introdução, o porquê demoramos a chegar à Lua, que fala que desde que a gente se conhece como ser humano, a gente sempre cortejou o espaço, olhando as estrelas. Ele deu um pouco do contexto histórico também, do porquê a gente avançou tão rápido. E a parte que eu achei mais interessante, que foi onde eu citei mais também, que foi sobre a Saturno 5 e Apolo 11. E dentre esses pontos mais interessantes foi que ele explicou certinho como os estágios do foguete, principalmente do Saturno 5. E como a segurança deles é muito pensada milimetricamente, como eu estava até pesquisando sobre o Launch Escape System, que é a ponte, tipo, é a parte mais superior do foguete, que para mim era milimetricamente apenas para aerodinâmica, mas sim tem todo um processo por trás que fala sobre a segurança dos astronautas que estão lá dentro. E é mais sobre isso. Ah, E também, você tem aqui dos Beatles, que ele faz a comparação, e como tem a influência agora hoje do cinema, da literatura e em filmes no geral. ok. Gostou da Gost- apresentação do José Bezerra? Sim, gostei bastante. Tem. Ele trabalhou no Instituto de Estudos Avançados, IAE. Ô, Roberto, o que era o IAE mesmo? Instituto de Aeronáutica e Espaço, né? IAE. Né? Se aposentou recentemente. Tá bom, obrigado. Esther Estrela, estamos esperando você. Não? Eu ainda estou tentando, professor. Tá bom, continua Eu aí. estou tentando conectar no computador para ver se eu vou conseguir apresentar pelo computador, porque no celular não estou conseguindo. Tá bom, vai tentando aí. Enquanto isso, a gente vai ouvir Tereza Severo. Que eu vou apresentar. Tereza. Acho que congelou a Tereza. Eu estou tentando apresentar, mas meu computador está travando. Ah,
Tá difícil? Uhum. A gente coloca você. Ô, Alberto, escolhe outra pessoa aí. Eu estou com azar hoje. Escolhi duas que estão demorando para abrir. Vai. Tá sem som, Alberto. Peraí, e agora? Agora sim, você ligou, Agora estamos foi, né? ouvindo. É... Peraí. O nome da pessoa não está aparecendo. Que é isso? Já tinha escolhido aqui. Tá, vou pegar outro. É... Logan Coelho Alves. Vamos lá? Olá, boa noite. Só vou abrir aqui o documento. Ah, não tinha aberto, hein? Não, ele tá aqui, calma aí. Ele tá Tá bom. aberto, eu só Tá aberto. preciso de uma forma de aqui. Cadê? Tab 25. Share. Dá para ver? Sim. Aqui é a capa dele. Eu faço a capa de forma similar em todas as outras tarefas, então não tem nada de especial nela. Sim. Descendo aqui, o resumo do vídeo, de forma cronológica, de como ele foi apresentado. Aqui uma introdução, e o resto é a dissertação sobre ele. Eu deveria falar algo que eu achei interessante sobre ele? Aham, essa que é a ideia. Certo. A parte que mais me interessou foi a forma como o entrevistado falou sobre os temas. Ele sempre buscava o início primordial do que ele ia dizer. Por exemplo, no início, ele foi perguntado da história, da vontade do homem a chegar à Lua, ele explicou desde das primeira racionalização teórica do homem observando as estrelas, passando pelo renascentismo, pela época filosófica da cosmogonia e daí adiante. Foi essa parte que mais me interessou. E o final, quando ele passou a falar sobre a importância de lutar contra as mudanças climáticas. Então, é isso. Só 2 pontos. Te interessaram. Bom, foram os que mais me interessaram. Tá bom, diga os 2 outros que não te interessaram muito. Vai. Bom, outro que me interessou foi a importância do Júlio Verne e da escrita da escrita sobre a viagem ao espaço em inspirar os pesquisadores cientistas em realizar esses feitos que até então eram apenas ficcionais, eram apenas idealizados. Esse é um deles. O outro, eu não consigo pensar em nada muito mais específico. Não, sim, existe um. A forma como ele explicou, bom, não a forma, mas a riqueza de detalhes da explicação dele do voo, do primeiro voo tripulado da Terra até a Lua. Foi algo que também me interessou bastante. Ok, tá bom, obrigado. Esther, está pronto, né? Acho que agora vai funcionar. Abrir o computador. Obrigado, Logan. Calma aí, como eu faço para tirar ele aqui? Aperta o botão de novo. Obrigado. Canali, o Romeu se prontificou aqui a falar depois, tá? Só Tá bom, a notificação. Isso aí. ok. Temos um voluntário aí. Fala, Esther. Graças a Deus, finalmente foi o trabalho. Calma aí que eu vou ampliar um pouco, ou tentar ampliar, de um jeito que talvez dê Tá para ver bom, melhor. tá bom assim. Tá bom assim? Tá Então, bom. Então, essa é a minha capa, né, do trabalho. Eu tô pela câmera do telefone que fica melhor e eu consigo falar também, porque o computador não consigo usar o áudio dele direito. Tá bom. Tá bom? Ok. Então, essa é a capa. Tem a contracapa aqui embaixo. Ai, Jesus, saiu... Desculpa o erro ali de digitação, porque de vez em quando acontece do erro de botar o ano na outra capa, na contracapa, no caso, né? Okay. Eu ponho certo, mas ele muda. Aqui tem o
resumo, né? Eu achei muito interessante, primeiro, a parte que ele falou, que ele explicou para que seria cada estágio do foguete. Eu acho uma parte muito interessante, porque quando eu era mais nova, eu fui adquirir mais conhecimento também no foguete, que eu pensava que era só quebrar a resistência do ar, mas eu descobri que, na verdade, motor de segurança, que quando eu corria, de talvez, está dando para me ouvir? Está um pouco cortadinha a tua fala. A internet aí está fraquinha. Está travando. Infelizmente, tá. Demorou muito para abrir aqui. Mas pode continuar? Tem mais um pouco. Ok. Deixa eu ver onde que está que eu estou falando, essa parte que eu estou falando ali do... Eu estava falando do outro motor. Só que é que são 2 páginas, aí eu não perdi. Quer que eu vá passando aos poucos e o senhor vai me perguntando? Oi? Pode continuar falando do mesmo jeito que eu estava falando, ou você quer que eu vá passando aos poucos? Não, tá bom, pode falar. Tá bom? Então tá bom. Aqui eu vou dando uma breve explicação, né? Eu também falei sobre a parte do escritor, o Júlio Verne. Inclusive, eu tenho livros do Júlio Verne, né? Eu comecei a ler no Submarinas. Eu também achei um escritor muito interessante. E eu já tinha, assim, uma pequena ideia de que ele realmente tinha contribuído para a história da humanidade nesses avanços tecnológicos. E só foi meio que uma confirmação, né? Ver essa videoaula e também saber que ele estava incluso nessa parte de levar o homem à Lua. Também achei muito legal isso no vídeo. Sim. Aqui eu estou dando uma breve explicação do como foi feito para o foguete chegar à Lua. E é isso, meu resumo. Basicamente, deixei aqui o período que os 3 astronautas ficaram lá na Lua, o que eles trouxeram lá da Lua, que foram as rochas, porque tinha-se muita dúvida do que era feita a Lua, e agora a gente sabe, porque eles justamente coletaram, né? Eu pensei que minha internet estava travando, mas está travando. Obrigada, gente. Eu estou um pouco nervosa para apresentar o trabalho. O bom que eu estou indo bem, porque é a primeira vez que está apresentando. E é isso, meu trabalho, eu acho. Calma, acabou? Não, pulou. Aí acabou indo para 3 páginas, porque, infelizmente, o Word estragou a minha formatação. Triste, né? Mas o meu trabalho foi isso. Eu fiz o resumo de 2 páginas, que tinha dado 2 páginas e que foi para 3. E é isso, alguma pergunta? Não, tá bom, ok. Vamos ouvir o Romeu aí, que o Romeu quer Como é que eu faço fazer comentário. Obrigado, Pedro. Nada. Opa, boa noite, professor. Posso apresentar a tela? Sim, senhor. Vou compartilhar aqui. Tá dando para ver aí? Sim, estamos vendo. Aqui a capa, né? Isso aqui é a tarefa 25, lá da entrevista. A capa já padrão. O título, a introdução, uma breve introdução, falando, né? Escrevendo a entrevista, ali o comecinho. E eu fui aqui comentando, em questão de página, deu um pouquinho mais que 2 páginas, só que nesses pontos interessantes que deu um pouquinho a mais. E eu fui falando, comentando, né, sobre a entrevista. Eu tentei deixar ali o mais próximo possível de 2 páginas e eu ia balanceando. Se estava faltando, eu colocava mais alguma coisa, eu ia procurando mais alguma coisa ali no vídeo. Se estava com muita informação, eu ia tirando algumas coisas que eram desnecessárias e eu fui fazendo esse balanceio aí de informações. E eu tentei deixar as informações mais interessantes aqui da entrevista. E eu fui comentando tudo que o Dr. José falou lá na entrevista. Aí foi isso aqui, o trabalho e dos pontos interessantes. E nos pontos interessantes, eu tentei deixar os 5, que eu achei os mais interessantes. E, inclusive, sobre os livros, eu achei muito maneiro. Como eu falei já no chat mais cedo, eu achei um hoje à tarde na livraria do shopping aqui. E eu já tenho, inclusive, o da Terra à Lua e Ao Redor da Lua. Eu vou tentar depois baixar lá os PDFs e procurar os outros livros.
Uma dúvida aí? Bom, se Aí, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta aí para o Romeu. se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou comentar aqui sobre os pontos interessantes. Ok. O primeiro foi, acho que até outra pessoa já comentou, desde quando que existe esse fascínio, esse anseio de chegar até a Lua, né? E o doutor José responde que desde os primórdios da humanidade, os ancestrais do Homo sapiens, né, já olhavam para o céu, já vislumbravam a Lua e já achavam aquilo interessante. Mas depois veio algo mais científico mesmo, que foi mais recente, né? Foi há muito tempo atrás, mas em comparação com toda a história da raça humana, foi mais recente, que foi lá no período do Renascimento, com Galileu, Leonardo da Vinci, e esses grandes pensadores dessa época. O segundo ponto interessante é a diferença entre o Saturno V e os mísseis balísticos. E a diferença que o Dr. José comentou na entrevista é que um míssil balístico tem lá suas 100 e poucas toneladas, nessa faixa aí, e é o suficiente já para levar uma ogiva nuclear até o outro lado do planeta. Mas o Saturno V, como que o foguete tinha que ir na Lua e voltar, então a carga para a órbita baixa da Terra era o equivalente mais ou menos à massa de um míssil balístico. Então, é uma diferença absurda, porque o que o Saturno V levava para a órbita era o peso ali mais ou menos da decolagem de um míssil. O terceiro ponto foi explicando sobre o funcionamento do programa Apollo, né? Principalmente ali do foguete Saturno V, mas também as outras partes da missão. Por exemplo, quando foi comentado que até a costureira os astronautas visitavam, porque qualquer costura mal feita, se o traje se rompesse no meio do espaço, vazava oxigênio, o astronauta iria morrer. Então, cada peça ali naquele imenso tabuleiro de xadrez era crucial, e se uma peça não estivesse ali, a missão já estava fracassada. Tinha que ter tudo ali no seu devido lugar para a missão poder dar certo. Até tinha algumas redundâncias, mas até nas redundâncias tinha que ter um cuidado extremo. E também o funcionamento do Saturno V, do próprio foguete. Todos os estágios, como que ele ia para a Lua, como que voltava, por que demorava 3 dias e não 10 horas. Né? O quarto ponto é a dúvida de muitas pessoas. Por que é importante estudar o espaço? Por que a gente não dá dinheiro para quem está com fome e tudo mais? Que tá, ele comentou até o caso do James Hansen, que foi até o cara que escreveu o livro lá, O Primeiro Homem, e ele estudou lá a atmosfera de Vênus, ele projetou lá uma sonda para mandar para estudar a atmosfera de Vênus, e depois, analisando o efeito estufa, ele percebeu que aquilo também tinha aqui na Terra e que tinha uma relação direta. Entendendo o efeito estufa em Vênus, dava para entender como tentar preservar melhor a Terra. E o quinto ponto interessante, que eu acho que é uma lição de vida para todo mundo aqui, é que a decisão de vencer, a decisão de ter algum sonho, querer conquistar alguma coisa, tem que vir de dentro da própria pessoa. Você não pode fazer isso pelo seu pai, pela sua mãe, por ninguém. Você tem que fazer isso por você. Porque quando você tem a sua própria motivação, você acaba que vai mais longe, querendo ou não. Porque você está fazendo aquilo por você mesmo. Então, dá uma motivação a mais. Sim, sem dúvida. Essa motivação, se tem um lugar reservado para todo mundo no futuro, basta a pessoa querer ter essa força de vontade e mesmo com todos os obstáculos ir lá e superar esses obstáculos para ter esse lugar reservado no futuro. Tem para todo mundo. Agora, para poder chegar lá, tem que querer vencer. É isso aí. Tem que querer vencer. Tem que persistir, né? Não pode desanimar. E estudar. Certo? Exatamente. Muito bem, Romeu. A Dory, do filme lá do Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar. Você não pode nunca parar de nadar. Se você parar de nadar,
você não alcança o objetivo. Exatamente. Ok, então, Romeu, muito obrigado. Posso parar Eu de vi... compartilhar? Pode. Eu vi algumas pessoas comentando aqui no chat que até gostariam de ter uma palestra ao vivo com o meu amigo José Bezerra, né? Tá bom, vou tentar realizar o sonho de vocês. Viu, Maria Flor? Boa apresentação, Romeu. Ó, a Nicole Oliveira, nossa monitora, parabenizando o senhor Romeu. Muito bem. Muito bem, Nicole. Dá um tchauzinho aí, Nicole. Oi, professor, boa noite. Ali, a Nicole ali, pessoal, a monitora, né? Muito bem. Ok. 21h34, meia hora praticamente com esse tema. Vamos ao tema seguinte, a menos que alguém faça a questão de apresentar aí mais um resumo do 24, né? Aliás, do 25. Porque nós vamos para o 26. O 26, assistir ao vídeo sobre a V2 e o Werner von Braun e fazer um resumo também. Aí, Nicole, escolhe alguém para fazer um primeiro resumo sobre a V2 e von Braun. Eu vou escolher a Lara Rosa. A Lara Rosa? Cadê você? Oi, boa noite. É porque meu nome aqui tá Lara Barros. Nicole é minha monitora. É uma excelente monitora, inclusive. Eu vou apresentar aqui Parabéns, Nicole, tá vendo? Só um instante que ainda está na outra. Peraí. Como eu tiro isso daqui, meu Deus? Aqui, acho que passou para a próxima. Não, a conquista do espaço é esse. A minha tarefa 26 está dando, está apresentando? Está aparecendo. Ok, aqui Professor, a capa. eu apliquei ela. Oi? Posso continuar? Sim, por favor. Tá. Aqui a capa, a introdução e aqui está o meu resumo. A gente já tinha assistido outros vídeos que falavam sobre o V2, que se inicia na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Alemanha, que eles tinham engenheiros muito, muito inteligentes e especializados, inclusive o Werner von Braun, e aí é ele que cria o V2, uma vez que Hitler está pressionando, já que eles estão perdendo as forças para ganhar a guerra. Aí foi dada a largada como arma da vingança, que pudesse atingir os 400 quilômetros de distância e atingir Londres, que era o objetivo de Hitler. Depois que é descoberta a base de Peenemünde, os britânicos invadem, jogam mísseis lá, né? E aí Von Braun é tido como um traidor. Depois que ele é preso e que Hitler novamente está perdendo as forças, o colega de trabalho dele, o Dornberger, e o Super conseguem que Von Braun seja liberado e aí dê continuação à construção do V2. Eu achei muito interessante porque ele pesava 14 toneladas, tinha 14 metros, e ele teve que ser todo produzido de forma que conseguisse alcançar o objetivo, alcançar os 400 quilômetros de distância. Então, eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante, que o motor tinha uma câmara de combustão, escapamento, as bombas turbinadas, tudo para que ele conseguisse. Depois, terminada a guerra, ele é levado pelos americanos e ele trabalha, que a gente já assistiu outros vídeos também, até naquele da corrida espacial da BBC, que em 1950 ele lança o Redstone. Aí, foi isso. Muito bem. Ok. Obrigado. Nicole, você pode ficar mais uns 20 minutos aqui conosco, Nicole? Sim, Nicole? Posso sim, sem problemas.
Tá, então olha aí, pessoal. Você ouviu? Só está a Nicole como monitor aqui, né? Tá. Não tem mais ninguém, Eu né? acho, Só eu acho você. que tá só eu hoje. Tá bom. Então é o seguinte, eu vou dividir aqui a turma em 3 salas. Vou ficar numa, o Alberto vai ficar em outra e você, Nicole, vai ficar em outra. E aí você vai fazer como estamos fazendo aqui, né? Convida algumas pessoas para exporem, fazem perguntas, e assim estamos aqui com 90 pessoas, vai dar basicamente 30 pessoas em cada sala, e assim a gente tem mais tempo, mais chance de pedir para mais pessoas apresentarem, né, oralmente aqui o seu trabalho, tá bom? E quando der 22 horas, aí Sem eu problemas. encerro automaticamente as salas e todo mundo volta para essa sala principal. Vocês vão receber um vídeo uma mensagem para aceitar irem para a nova sala, tá? Isso é o que a gente chama de breakout room. Então, vamos dividir em 3. Se por acaso o Alberto e Nicole for para a mesma, eu vou lá e transfiro ele para uma delas, tá? Ok, atenção, criando. Vou abrir as 3.
Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui. Pronto, voltou todo mundo aqui. E aí, Alberto, como é que foi a reunião? Cadê o Alberto? Sumiu? Acho que ele não voltou da sala ainda. Ah, voltou, apareceu o fantasma Voltamos. aqui. É, que eu levei até o último segundo, que estava muito boa a conversa. E, pessoal, ó, gostei demais, viu? A apresentação e o debate com vocês foi muito bom. Parabéns. Parabéns mesmo. Ótimo, ótimo. Nicole, cadê você? Como é que foi a reunião? Aqui. Ah, foi muito bom. Os relatórios que foram apresentados foram muito bons. Posicionamentos muito bons também. Gostei de ver. Aham, legal. Então, aí, Nicole, da próxima vez, vamos tentar chamar mais monitores, que aí a gente consegue dividir em mais salas, com menos pessoas em cada sala, mais chance de mais pessoas falarem, tá? E só fazer uma observação, Canalha. A Gabriela, ela mandou avisar que ela, infelizmente, não pôde. Ela estava querendo vir, mas ela está só no 4G. E aí o sinal dela está limitado. Por isso ela não conseguiu. Aham, tudo bem. É, Gabriela Pereira, né? Está sempre presente aqui. Sim, sim. Tá bom. A gente vai insistir para os monitores comparecerem, né? Talvez Patrick, Gabriela, Reis, né? Também, tá? Sim. Ok. Prova da OBA. Mariana está perguntando aqui. Vamos comentar sobre a prova da OBA? Espera aí, vamos ver se... Calma, Vamos comentar sobre a prova da OBA. Espera aí. Essa era a tarefa 26. E tarefa 27, participar da OBA e da Mobfocus. Então, eu já perguntei lá na minha sala, agora eu vou perguntar para todo mundo aqui. Você vai levantar a mão assim, assim, assim. Quem participou da OBA hoje, levanta o braço, assim, assim, assim. Continua balançando a mão. Eu vou passar pelas outras telas aqui. Continua balançando. Cadê, cadê, cadê? Isso. Muito, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Outra pergunta. Vai balançar a mãozinha assim. Quem participou da Mobfog, levanta o bracinho assim. Continua balançando, que eu vou mudar de tela. Para saber se você cumpriu a tarefa. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Né? Que essa era uma das tarefas, né? Participar da UBA e da Mobfog. E vocês são no nível 4, eu acho que a menos do Romeu, se eu não me engano, que é no nível 3. Romeu, você está no ensino médio? Tô. Esse ano foi o primeiro ano no nível 4 já. Tá. Então, todo mundo nível 4, é isso aí. Bem, pessoal, nível 4 foi moleza, vai. Vocês sabem muito bem, né? Alguém tem alguma dúvida em particular sobre a prova? Não, né? Todo mundo tirou 10? Professor, Fala. eu só queria comentar que eu, sem querer, no enunciado das alternativas, eu não li que era para marcar a correta. Acabou que eu marquei VOF. Mas eu consegui marcar o gabarito certinho. Mas aí só ficou meio estranho, que eu fui ver, estava lá, VOF e não tinha alternativa. Aí depois que eu percebi que era só para marcar a alternativa correta. Fiz uma confusão lá na hora de ler o enunciado. Sim, mas você ia marcando VOF nas afirmações para ver a sequência, né? A letrinha que tinha a sequência correta de VOF, né? E a vantagem desse tipo deu certo. de pergunta. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas essas perguntas que têm sequência de V ou F, um dos itens está tudo certo, esse tira um ponto. Um dos itens está tudo errado, esse tira 0 pontos, se você marcar aquele. Mas tem 5 alternativas, certo? Então, uma tudo certo e uma tudo errado. Aí sobram 3. Nas outras 3, tem uma com quase tudo certo, menos uma. Se você marcar essa, você tira 0,6. Aí a outra está quase tudo certo, menos 2, alguma coisa assim. Aí você tira 0,4. E aí tem uma que, sei lá, só tem 2 coisinhas certas. E aí você tira 0,2. Tá? Então,
É muito difícil tirar 0 nessa daí, né? Porque é só você conseguindo marcar aquela alternativa em que está tudo errado mesmo, né? Certo? É difícil, né? Então, e com isso também a gente consegue ter notas quebradinhas, né? Fica mais fácil classificar as pessoas de modo decrescente, né? Porque senão seria só notas inteiras, né? 10, 9 e assim por diante, né? Tá? Então tem esse detalhezinho aí que às vezes não fica explícito aos alunos, né? Bem, aí lei de Kepler, como aparece sempre, né? Tem que aparecer, né? Período sideral, questão dos tamanhos dos crateras na Lua, e tem uma de estrelas binárias, é claro, estrelas binárias, né? Estrelas binárias, né? Cadê você? Estrelas binárias aqui, né? Uma estrela passa na frente da outra, ou às vezes é um planeta grandão, né, que passa na frente da estrela, estão quase no plano da nossa linha divisada, e aí você escurece um pouco a estrela, né? Ela perde brilho, né? E você consegue medir várias coisas ali, etc, né? Aí tem a do Júpiter, né, e Saturno, que emitem mais radiação do que recebem. E aí uma coisa bem simplesinha, né, que é a questão do nascer do Sol e ocaso, né, em diferentes épocas do ano, né? Nos equinócios, nos solstícios, né? E aqui tem um obelisco no meio, né? Tem um obelisco no meio, e isso daqui é uma reprodução de um monumento tupi-guarani, tá? Onde eles marcavam no chão o início das estações do ano, né? Então, nossos indígenas também sabiam a astronomia, né? Bem, temos várias mãozinhas levantadas, nós são 22 horas e 10 minutos, pessoal. Maria Clara, uma perguntinha sobre isso? Estão com mãozinhas levantadas. Maria Malara, desculpa. Maria Clara Malara, desculpa. Clara Malara. Foi sem querer, professor. Eu não vi que estava levantado. Então, Maria Flor está com a mãozinha levantada. Pedro também. Quer falar alguma coisa, Maria Flor? Fala. Professor, eu queria tirar uma dúvida, que eu procurei uma monitora, mas ela não conseguiu me esclarecer muito bem. No edital da Mobfog desse ano, foi criado um novo nível para o foguete de propulsão sólida, o nível 5. No edital diz que são 3 equipes do nível 4, só do nível 4, e 3 equipes de nível 5. Eu queria saber se, por escola, as 6 equipes vão ser convidadas, as de nível 4 e as de nível 5. Nível 4 é vinagre bicarbonato, e vamos ter alguma coisa como 9 turmas de jornadas de foguete só com vinagre bicarbonato. E vai ter uma turma que é só com o propelente sólido, tá? E aí não importa se é da mesma escola ou não, a gente vai convidar as equipes campeãs do propelente sólido, entendeu? Professor, eu lancei vinagre, lancei propelente sólido e fui campeão nas 2 categorias da minha escola. Em princípio, você vai receber convite para vir para as 2 jornadas, né? Uma que é só para vinagre, bicarbonato, e outra jornada de foguete que é só com propelente sólido, tá? Então serão jornadas diferentes, certo? Sim, claro, não vamos misturar, não, porque suponha que você só fez propelente sólido, então você vai trazer sua base de lançamento, você vai trazer o seu foguete, mas você vai fazer o motor conosco, porque você não vai vir de carro, de avião com motor, né? Preparado. Você vai fazer conosco e vai lançar o seu foguete na sua base, com o seu sistema de ignição, mas com o motor que você vai fazer conosco lá, né? E aí a ideia é a mesma, né? Alcance, máximo alcance ainda, Entendi. Tá bom? Professor, esse ano foi muito bom. Eu consegui lançar o de vinagre com 222 metros, isso com garrafa normal, né? Mas ainda não consegui me classificar. Eu fiquei em 4º lugar por 9 metros,
porque esse ano estava difícil. Aí eu fui para o sólido e me classifiquei, por isso a minha dúvida. Muito obrigada. Ah, espertinha. E no sólido você usou que tipo de foguete? Garrafa mesmo? Garrafa PET é uma de Sprite, Aquarius Fresh, se eu não me engano, uma de Sprite de Ah. 510 ml. Sei, Eu sei, fiz sei. 7 foguetes, 7 foguetes desses? aí um deu certo. E Sim. voou com propelente sólido. E voou direitinho e foi em que distância, mais ou menos? 162 metros. Eu fiz todos os foguetes e os motores em 1 ou 2 dias, porque a gente notou que estava lá no edital uma semana antes, que podiam ser convidadas mais 3 equipes, e aí foi uma loucura, e eu também estava administrando oficinas na minha escola, mas foi muito bom. Muito bem. Ainda bem que, pelo visto, não houve nenhum acidente. Você está inteirinha aí, né? Mariane Lima, que está apagando e acendendo sua câmera. Está com a mãozinha levantada. Quer falar alguma Uma coisa? dúvida recorrente à prova da OBA. Na questão 5, pelo menos o pessoal da minha escola, bastante gente falou que a resposta não estava batendo, inclusive a minha. Daí eu gostaria de saber qual era a resposta, ou se ela vai ser anulada. Não vamos anular coisa nenhuma, menina. Deixa eu anotar um negocinho aqui. Registre agora a sua presença. Registre agora a sua presença. Qual é a pergunta, Maria Lima? A resposta da questão 5. Bem, eu não estou aqui para ficar corrigindo isso não, hein? Questão 5, letra D de dado. Do nível 4, né? Isso. Nível 5. As 2 primeiras são erradas e as 3 seguintes. Boa noite. Certas. Qual que era que tipo, o Pergunta enunciado? 5. Pergunta 5, essa que tem aqui o Júpiter e o Saturno. Tá? Ah, obrigado. Essa aqui é 5. D de dado. Só isso? Maria Flor? Já falou, né? Desliga sua mãozinha. Mariane Lima, já falou? Baixa sua mãozinha amarela. Nicole, quer falar alguma coisa? Dos meus bolsistas e de alguns outros do grupo que vieram falar comigo, perguntando a respeito da lista atualizada dos bolsistas. Então, há bastante tempo perguntando. Bem, quem é bolsista sabe que é bolsista. O problema é quem ainda não é bolsista. Não é? Pois é. Sim, exatamente. No começo do ano, houve assim um rodízio muito grande. Ou seja, sim, muita gente percebeu que não dava conta, eu vou sair, e aí foram entrando vários, né? Sim. Na Bolsa. Tá? Atualmente, quem está aí é quem está aguentando o tranco, né? Está aguentando fazer a escola de inglês, o Enem, o colégio, isso, aquilo, a natação, o violão e a monitoria. Está aguentando, né? Então, a tendência é continuar. Então, o número de desistências agora é menor. Mas, além disso, tem um outro detalhezinho. No que o governo aumentou a bolsa de vocês de R$100 para R$300, antes a gente tinha 100 bolsas. Então, saía um, entrava outro no lugar. Mas vê só o que aconteceu agora. Quando sai um, eu não consigo colocar o outro no lugar. Tem que sair 3 para entrar um. Sim. Entendeu? Mas, enfim, eu prometo dar a listinha aí da sequência dos próximos voluntários que estão na lista de espera para virar bolsista. Se vão virar, não sei, mas estão na sequência. Tá bom, bem lembrado. Eu prometo fazer isso. Tá? Até hoje a gente estava muito culpado, né? Vocês imaginam hoje como é que foi, né? Porque tem professor que deixa para baixar a prova no dia da prova. Aí descobre que o CPF dele está errado. Aí ele é bloqueado. Aí ele liga para nós, né? Às vezes a senha dele mudou, aquela coisa toda. E aí, professor, hoje eu consegui. Hoje foi a primeira vez que eu percebi
que eu percebi a dimensão do que é organizar uma Olimpíada, porque foi o primeiro ano que eu não fiz a OBA, eu fui aplicadora da OBA. É mesmo? E eu fiquei assim, meu Deus, fui aplicadora, eu fui aplicadora e coordenadora da OBFOG esse ano. Muito bem, obrigado, parabéns também, parabéns também. Aí eu fiquei, eu passei a manhã aplicando. Quer ver? Eu acho que eu tenho aqui o número certinho. Relatórios. Vou dar o número certinho para vocês do total de alunos inscritos, tá? Por nível. Então, olha só, nível 1, 276 mil alunos. Tá? 526. 276 mil. Nível 2, 361.415. 361 mil alunos. Nível 3. Nível 3, 1.034.898 alunos. 1.034.000 alunos. Nível 4, 482 mil alunos. Total, 2.155.104 alunos inscritos. Não quer dizer que todos participaram, fizeram a prova, mas, geralmente, cerca de 60%, ou às vezes um pouquinho mais, dos inscritos participam. Então, provavelmente, teremos um recorde de participantes, e de inscritos já é um recorde. Mas isso não conta. O que conta é de quem fez a prova mesmo e entregou, né? No ano passado foram 1.180.000. Então, talvez esse ano chegue a 1.250.000 alunos, tá? E É não muita sabemos, gente. muita A gente fica maluquinho da cabeça. Pois é, e nós também, né? E não sabemos quantos participaram fazendo foguetes. Só no dia 31 de maio que a gente vai saber, porque o professor tem agora do dia 20 ao dia 31 para digitar o alcance do foguete dos participantes. Sim. Aí, né? Porque a inscrição é a mesma. Quando eu só competia, era muito fácil chegar e só lançar o foguete. Esse ano eu tinha que estar lá, arrumando base, arrumando a vedação da base, aplicando prova, vendo se não estavam colando. Eu vou ficar maluca. Eu cheguei em casa no final do dia morrendo. É difícil, muito bem. Pessoal, 22h18, quem quiser se retirar, pode se retirar. E a gente continua mais um pouquinho aqui, que temos aqui Pedro e Carlos e Vitor com a mãozinha levantada. Quem quiser fazer alguma perguntinha depois, fique à vontade. Quem precisar sair, pode sair. Eu vou até parar de gravar, então, aqui. Cadê? Ok.